Brasil mais uma vez eliminado, o Brasil mais uma vez está fora da Copa do Mundo. Surpresa não, frustrado sim. E mais uma vez o Brasil não consegue vencer o europeu. Vamos falar rapidamente sobre a seleção brasileira, galera. Desde quando foi convocada essa seleção brasileira e desde o ciclo, um pouco mais para trás, antes do Ancelotti, que o Brasil não encontrava treinador, o Brasil não encontrava esquema tático, o Brasil não encontrava nada. O Ancelotti deu um pouco mais de calma, mas mesmo assim a seleção brasileira não se renovou. Ao contrário, a seleção brasileira trouxe as mesmas cacas do ano de anos anteriores. Trouxe Danilo, que é reserva do Flamengo, trouxe Alexandre, que nem joga no Flamengo, trouxe Neymar sem condição de jogar, trouxe vários outros jogadores, Ibanez, que ninguém sabe o nome, igual o Thiago de última hora, entre outros jogadores, porque a seleção brasileira não tem um elenco, não tem um time. Rafinha, mais uma vez, um ciclo, Casemiro, jogadores que nem deveriam estar mais na seleção brasileira, foram convocados, e essa era a seleção para buscar o hexacampeonato. Mas, cara, vamos ser sinceros, essa seleção brasileira é horrível, talvez seja a pior geração de Brasil que eu já vi com meus próprios olhos, desde quando eu me conheço por gente que eu gosto de futebol. Então, essa seleção brasileira, a gente esperava, a gente achava que poderia ir mais longe, mas pela camisa, porque o Brasil, sim, construiu uma história gigantesca que vai perpetuar por muitos anos com essa camiseta. Não tem como, ninguém vai conseguir apagar o que o Brasil já fez na história do futebol. Mas eu, de fato, é que o Brasil hoje, o Brasil é coadjuvante. A gente viu que a gente não tem protagonista dentro de campo. O Vinícius Júnior, que é o cara, que é o tal aí, que todo mundo fala, que é o cara que vai substituir o Neymar na sua geração, simplesmente entregou a bola pro Bruno Guimarães bater o pênalti. A gente sabe que o Vinícius Júnior não sabe bater pênalti, a gente sabe que o Vinícius Júnior é limitado em várias outras situações, mas a gente esperava que ele assumisse esse protagonismo e batesse pelo menos o pênalti, que isolasse, mas que ele fosse o cara responsável por isso, não o Bruno Guimarães. Mas enfim, o Brasil também não teve sorte quando entrou. O Endrick entrou e o esquema estava relativamente bom, estava certo ali. O Endrick com velocidade, o time tinha melhorado, tinha umas 4 chances seguidas. O Ancelotti inventou de colocar o Neymar, que é um ex-jogador. O Neymar não consegue mais se recuperar de lesões infinitas nos últimos anos. Então o Neymar, para mim, não deveria nem ser convocado, mas estava ali e teve que mudar o esquema para ele jogar. O Endrick teve que fazer do Ryan, que estava marcando, que estava dificultando, era um dos caras mais altos da seleção brasileira, fora os defensores, e o Brasil caiu muito. O Endrick não marcou, o Neymar também não corria, e o Brasil sucumbiu. O Haaland, em 2 lances, fez os gols e eliminou o Brasil. Mas, como eu disse no começo do vídeo, surpreso não, a gente já esperava o Brasil ser eliminado, mas o Brasil é isso, o Brasil gerações aí que não representa essa seleção, essa camisa amarela, mas é o que a gente tem para hoje, galera. E não vamos se empolgar para 2030, porque não vai mudar nada. Essa geração vai perpetuar por mais tempo, e tomara que, no mínimo, que 2030 a gente não veja mais 80% desses jogadores que estão aí. Talvez só o Endrick que se aproveite. O Vinícius Júnior, meu Deus do céu, eu não entendo porque esse cara não é substituído na seleção brasileira. Eu não entendo como que o treinador lá do banco de reserva não consegue ver que ele é um dos piores em campo. Tudo que ele tenta é o individualismo que não dá certo nada, que não consegue jogar contra as seleções mais fortes, só joga contra as seleções fraquíssimas, e isso tem que ser dito. Jogou bem contra o Haiti, contra a Escócia, fez um gol cagado contra o Marrocos, mas enfim, é só isso. E Vinícius Júnior não é o cara para ser nem titular da seleção brasileira, eu diria. Ele tem que disputar a sua vaga no banco de reserva, na minha opinião. Um jogador fraquíssimo, que tem um hype muito gigante, que eu não consigo entender porque tanto hype em cima do Vinícius Júnior, se ele não representa nada e não joga nada com a camisa da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. E o Brasil não tinha laterais, não tinha meio campo, não tinha nada, e chegou, até fez um primeiro tempo bom contra a Noruega, mas enfim, depois das trocas do Ancelotti, a bagunça que foi a seleção brasileira, é isso, galera. Mais um ciclo de Copa
se foi para a seleção brasileira e mais uma eliminação. Esse é o Brasil. O Brasil, jogadores fracassados, jogadores meia boca, nota 5. Essa é a minha opinião.